agora a gente já tem uma convidada aqui, não é? Às 10 horas e 58 minutos, que é a Silvia Cruz, fundadora da ONG Corrida Amiga. Ela está aqui já conectada conosco em qual? Na 2 aqui? Linha 2 ou telefone 2? Linha 2? Linha 2 aqui, o Lucas Bueno me sinalizando. Linha 2 já com a Silvia Cruz, fundadora da ONG Corrida Amiga. Tudo bem, Silvia? Bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Marco Antônio, Danilo, Lucas Bueno da produção. Muito obrigada pelo convite, viu? A gente que agradece a atenção aqui no Manhã Bandeirantes, na manhã de segunda-feira, para trazer alguns dados, né? Uma pesquisa importante, um levantamento que a ONG Corrida Amiga realizou, não é? Que 90% dos semáforos não atendem adequadamente crianças e pessoas com deficiência, não é? Eu tive acesso à pesquisa de vocês, Silvia, na íntegra, todos os dados, o monitoramento que vocês fizeram nos cruzamentos, nas ruas, nas avenidas, não é? Com o tempo de cada semáforo, quanto tempo leva para cruzar, mas queria aqui, até para ajudar o nosso ouvinte, né, pegar os recortes principais, né, os principais alertas, os pontos mais críticos que vocês levantaram nessa pesquisa, nesse monitoramento atual, por gentileza. Não, perfeito. A pesquisa, né, que a gente chama até de travessia cilada, porque ela materializa essa lógica da mobilidade que coloca, então, a fluidez dos veículos no centro da política pública, em detrimento do direito mais básico de qualquer pessoa de circular com segurança pela cidade. E a configuração dos tempos semafóricos, ela desconsidera completamente o tempo de reação, principalmente a gente falando de uma pessoa idosa, o ritmo de caminhada e as necessidades específicas, né, desses públicos, como pessoas idosas, crianças, pessoas com deficiência. E aí, de acordo com a nossa pesquisa e o nosso entendimento sobre o tema, isso não é de longe uma falha técnica, né? É sim uma escolha política de infraestrutura da cidade que realmente privilegia, então, a fluidez veicular em detrimento da circulação das pessoas. E mais de 90%, então, desses semáforos, eles não atendem a pessoas com deficiência, 80% não atendem as pessoas idosas, tendo a maioria com 4, 5 segundos de tempo verde para travessia, e depois mais de 90 segundos o tempo de espera. E aí, se a gente considera, sobretudo, né, a pessoa idosa, o tempo de reação, que ela leva, por exemplo, uns 2 segundos para começar a atravessar, aí ela sobra um segundo e meio de verde, né, para ela circular com segurança. Então, assim, é realmente absurdo, né, o que a gente constatou por meio da nossa pesquisa, e isso vem só colocar luz naquilo que é óbvio, porque é só sair de casa que a gente já se depara com esse tipo de situação nas cidades brasileiras e aqui no nosso recorte, né, da nossa pesquisa na cidade de São Paulo. O que seria uma travessia segura? Uma travessia segura, ela seria uma travessia que ela respeita o tempo de caminhada, por exemplo, da pessoa idosa, que é colocado no Estatuto do Pedestre como 0,8 metro por segundo. Essa velocidade de caminhada seria um tempo justo, né, para uma pessoa idosa e 0,6 metro por segundo para uma criança, para uma pessoa com deficiência. E a CT utiliza 1,2 metro por segundo. Tem uma pesquisa da USP, da Saúde Pública, que já coloca que 98% das pessoas idosas não conseguem atingir essa velocidade de caminhada de 1,2 metro por segundo. Então, a gente segue fazendo um desenho de cidade totalmente deslocado do perfil da população brasileira. E isso é uma tragédia anunciada, né? Porque se a gente for analisar os atropelamentos, mais de 80% dos atropelamentos eles acontecem no momento de travessia. 70% dessas travessias semaforizadas. 47% as pessoas estavam atravessando no tempo verde para o pedestre. Então, cair também naquela conversa, mas o pedestre precisa prestar mais atenção. Esses dados, eles comprovam completamente que o que a gente precisa é pensar num sistema de mobilidade seguro, humano, que coloque a pessoa no centro desse sistema, né? E os nossos dados, eles só escancaram realmente essa lógica, essa tragédia anunciada e o quanto que a gente precisa de pessoas conscientes, essa pressão dessa massa da sociedade para reivindicar por melhorias.
Ô Silvio, porque é importante, né? A faixa de pedestre deve ser cruzada, não é? Com segurança, com tranquilidade. A pessoa tem que ir fazendo ali aquela caminhada, não é uma maratona que ela precisa desesperadamente sair correndo de um ponto ao outro, né? Então, num trecho, por exemplo, que vocês levantaram, que é de 4 a 5 segundos, deveria ser, então, o quê? O dobro ou o triplo disso? Que foi o que o Sabino perguntou. Deveria, então, se 4 a 5 segundos não atende, seria o dobro ou pelo menos o triplo disso? Exatamente. Tem travessias que é exatamente esse dado, que elas demandam que o pedestre ele tenha uma velocidade 3 vezes maior do que aquela do que o corpo dela consegue fazer. Então, assim, é completamente absurdo, né? A forma, né, que é desenhada a nossa cidade. Então, a gente demanda realmente essa revisão urgente do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, que a ACT, né, utiliza, e que não está em conformidade com o Estatuto do Pedestre, conforme eu coloquei, tem um arcabouço legal gigante, né, para suportar todas essas mudanças que nós estamos colocando na pesquisa. Então, essa revisão urgente do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, com esses parâmetros mais atualizados, porque os atuais estão completamente descolados da realidade da população brasileira. Também esses estudos nacionais, locais, sobre esses tempos de travessia, considerando estatura, idade da população, proporção de pessoas com deficiências, com essas velocidades reais de caminhada, né, como apontadas no Estatuto do Pedestre de São Paulo. Revisão também do uso do vermelho intermitente piscante, que isso também a CT ela vem aumentando, né, cada vez mais o vermelho intermitente, e as pessoas não entendem o vermelho intermitente como sendo ainda um tempo de travessia delas. Né? Isso a própria pesquisa da CT de 2022 aponta, que mais de 63% das pessoas começam a correr quando elas veem o vermelho piscante. E ainda, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização, não é recomendado você começar a travessia no vermelho piscante, é somente no verde. Então, assim, a gente tem esses 4 a 5 segundos realmente para começar a atravessar e depois você tem que correr. E ainda também a gente, para pensar na população como um todo, adoção de travessias com temporizadores acessíveis, que tenham botoeiras acessíveis, que estejam de acordo com as normas de acessibilidade, com rampa, com guia, né? E toda aquela infraestrutura para garantir uma dignidade básica, né? O direito de ir e vir das pessoas, conforme colocado, inclusive, na nossa Constituição Federal. Ô Silvio, eu tenho mais uma aqui, por gentileza. A gente sabe que na Europa, na Ásia, na Oceania, existe uma cultura de respeito, de conscientização com o pedestre, não é? E com outras questões também, né? De lixo na rua, enfim. No Brasil, existe alguma cidade que seja inspiração, que sirva de inspiração, referência, que a ONG ou ONGs parceiras aí de vocês façam esse mesmo trabalho que vocês realizam aqui na capital paulista em outras cidades e que isso possa servir de espelho, de exemplo aqui para a capital paulista? Porque falar de Europa, como eu disse, de Ásia, é muito longe, né? Muito distante, mas existe alguma coisa que está sendo feito aqui pertinho da gente? Existe a cidade de Santos, né? Ela vem sendo uma referência de cuidado, né? A pessoa idosa, com travessias que tendem a ser mais respeitosas. Mas olha só, agora eu estou trabalhando aqui em Buenos Aires, eu estou fazendo um estágio de pesquisa no CONICET. E em Buenos Aires, em cidades latino-americanas, a gente também tem boas iniciativas. Em Medellín, Bogotá, o vermelho piscante que eu falei, ele vira o verde piscante, isso já é muito mais amigável. A maioria das travessias dos semáforos, eles possuem o temporizador. Então, assim, quando você olha, bom, eu tenho ainda 10 segundos, tenho ainda 8 segundos, você já sabe mais ou menos dosar, né? Se você vai conseguir ou não finalizar a sua travessia com segurança. Não é como em São Paulo, né? Que começa o vermelho piscante e você fala, e aí, tenho mais 2, mais 5, mais 8, mais 10 segundos? A gente não sabe. Então, assim, existem boas iniciativas também aqui na América Latina para a gente adotar e para a gente incorporar, e com esse contexto de governança institucional e político mais similar também, né? O que a gente enfrenta no Brasil. Só para encerrar de minha parte, a prefeitura tem mostrado preocupação com isso, tem proposto planos para alterar essa situação, especialmente a CT,
Ou tá meio devagar nisso? Aí sim, devagar quando não devia estar. Ai, desculpa rir, mas é que acaba sendo hilário nessa situação toda, porque é isso, né? Foi o que eu falei. O que mais a gente precisa provar, o que mais a gente precisa escancarar, né? Para ir além desse arcabouço legal, teórico, porque a infinidade de dados que eu apresentei aqui, e a própria CT sabe. E eu acho que é importante também citar que esse levantamento nós fizemos após a CT dizer que a pesquisa do ano passado, da Corrida Amiga, que todos os semáforos haviam sido consertados. Aí a gente falou assim, opa, fizemos um esforço coletivo de 4 dias para fazer essa pesquisa de ciência cidadã. E aí eu fico pensando também, sabe, da capacidade, a gente está falando da maior prefeitura da América Latina, e aí vem uma ONG que faz um levantamento de 4 dias, aí a CT fala assim, opa, peraí, deixa eu prestar atenção nisso. Então, é óbvio que o nosso trabalho está sendo importante, de vocês também, o da imprensa, de colocar luz, né, de ajudar a gente a tornar isso visível, mas, assim, é muito importante que a gente torne a política pública a partir da vontade política, sabe? Qual que é a vontade política da gente ter realmente uma cidade voltada para as pessoas? Qual que é a vontade política que a gente tem de levar mais qualidade de vida para toda a população? E aí eu acho que esse vem também o papel da ONG, sabe? De realmente colocar força, levantar esses dados e demandar por melhorias por todas as frentes que nos forem cabíveis, né? Porque todas essas mortes, cada dia, no ano, pelo menos um pedestre morre na cidade de São Paulo. E são mortes completamente evitáveis, de acordo com os princípios da visão zero, do sistema de mobilidade seguro. Então, assim, quantas mais pessoas a gente vai ter que matar, né, nesse trânsito que é realmente um trânsito violento, para que alguma decisão seja tomada, né? Então, sim, as medidas elas estão ainda muito distantes daquilo que deveriam acontecer. E não faltam dados, não faltam legislações, da minha perspectiva, falta vontade política. Conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Silvia Cruz, que é fundadora da ONG Corrida Amiga, nesse levantamento, nessa pesquisa detalhada aqui na capital paulista, que tem vários alertas, né, críticos. A gente já trouxe aqui alguns deles, né, mas 90% dos semáforos não atendem adequadamente crianças e pessoas com deficiência. Silvia, obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Boa semana. Obrigada, gente. Obrigado. Boa semana.